E esse é o nosso último vídeo dessa super série de revisão para o concurso do CAL São Paulo. Se você perdeu algum outro vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist. E hoje nós vamos continuar a nossa super revisão para o concurso do CAL São Paulo. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo! Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E este é o nosso último vídeo dessa série de revisões para o concurso do CAL São Paulo. Se você perdeu algum vídeo anterior, tem uma playlist aqui no canal com todos eles, tá? Depois dá uma conferida lá. E hoje nós veremos as resoluções que ainda restam, né, do edital de conhecimentos específicos para o cargo de agente de fiscalização. Então vamos começar com a resolução 67, que fala de direitos autorais na arquitetura e urbanismo. Então vamos lá. Considera-se para seus fins plágio nessas disciplinas a reprodução de pelo menos 2 dos seguintes atributos do projeto ou obra dele resultante. Então vamos lá. A. Partido conceitual, já está errado, tá? B. Partido topológico e estrutural, muito bem. Distribuição funcional, ok. E forma volumétrica ou espacial interna ou externa. Exatamente isso que diz a resolução 67, portanto é o nosso gabarito, tá? Ó, partido do programa está errado, partido estético, não. É partido topológico ou estrutural, distribuição funcional e forma volumétrica ou espacial interna ou externa. Próxima questão. Com relação à resolução 67, que dispõe a respeito dos direitos autorais na arquitetura e urbanismo, e estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no CAL, assinale a alternativa correta. A. Repetição indevida é a reprodução integral de projeto ou outro trabalho técnico de criação em arquitetura e urbanismo efetuada por pessoa física ou jurídica que não é titular de qualquer direito patrimonial sobre a obra intelectual. Não, está errado. Por que está errado? É porque só esse finalzinho que ficou errado, ó. É que é titular. A pessoa que é titular é repetição indevida. Se ela não for titular, é uma cópia, tá legal? B. Qualquer projeto ou trabalho técnico de criação só poderá ser repetido com a anuência do detentor do direito autoral patrimonial correspondente. Muito bem, esse é o nosso gabarito. Letra B. Agora a letra C. Ó. As pessoas jurídicas não registradas no CAL estão desobrigadas de respeitar o direito moral do autor. Não tem nada a ver, né? Letra C está completamente errada. Letra D. O plágio viola direitos autorais patrimoniais resultantes da obra originalmente criada, mas não infringe direitos autorais morais. Não, ele viola tanto direitos morais como direitos patrimoniais, tá legal? E a letra E, o registro de projeto de criação de arquiteto e urbanista é possível mesmo que, à época da realização da atividade, tal profissional não possua registro ativo no CAL. Isso é um absurdo, né? Claro que está errado. Próxima questão. Acerca dos direitos autorais morais e patrimoniais previstos na resolução 67, é correto afirmar que os direitos A. Autorais patrimoniais são perpétuos. Errado, não são perpétuos. Direitos morais são prescritíveis. Não, eles são imprescritíveis. C. Patrimoniais são inalienáveis. Eles não são inalienáveis, não. Só os direitos morais são inalienáveis, tá? Letra D. Relativos à paternidade da obra intelectual são direitos autorais morais. Exato. O direito relativo à paternidade é o direito moral, tá? É quem criou a obra. E a letra E, de dispor da obra intelectual, não são relativos aos direitos autorais patrimoniais. Sim, são sim. O direito de dispor da obra intelectual é um direito autoral patrimonial. Próxima questão. A resolução 67 trata dos direitos autorais em arquitetura e urbanismo e estabelece normas e condições para o registro de obras intelectuais no CAL. Com base nessa resolução, é correto afirmar que os direitos autorais patrimoniais sobre uma obra perduram pelo amor de Deus, grave esse número, 70 anos, tá legal? Antes de você resolver a questão, você já tem que saber que são 70 anos para você já descartar, por exemplo, a letra A, que é prazo indeterminado, não. Letra C, 35 anos, não tem nada a ver. E letra D, 35 anos, também não tem nada a ver. Daí a gente vai ficar entre a letra B e a letra E. Olha o que diz a letra B. 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do registro da obra no CAL. Errado. Letra E. 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao do falecimento do autor da obra intelectual protegida. Portanto, esse é o nosso gabarito, letra E. Próxima questão. Agora vamos falar da resolução 75 do CAL.
As placas a que se refere o caput deverão ser mantidas no local desde o início até o término da obra, montagem ou serviço considerado. Então, a resolução 75 vai falar das placas que você precisa colocar na obra, né? Placas de divulgação e da responsabilidade técnica, né? Do profissional que é responsável técnico por aquela obra. E aqui está correto, tá? As placas elas devem ficar desde o início até o final da obra, tá legal? Próxima questão. Segundo a resolução 75 do CAL, será considerado término da obra, montagem ou serviço o ato de retificação do registro de responsabilidade técnica referente à atividade correspondente errado, tá? Olha, veja bem, para os fins que dispõe o parágrafo anterior, será considerado término da obra, montagem ou serviço o ato de baixa do registro de responsabilidade técnica referente à atividade correspondente. É baixa de RRT e não é retificação de RRT, portanto está errado. Próxima questão. Na indicação de responsabilidade técnica em placas, poderá ser utilizado o nome civil ou razão social, completo ou abreviado, sendo vedado o uso de pseudônimo ou nome fantasia. Certo ou errado? Errado. Não é vedado o uso de pseudônimo ou nome fantasia, não, tá? É permitido, portanto, está errado. Próxima questão. Segundo a resolução 75 do CAL, uma mesma placa não poderá conter a indicação de um ou mais arquitetos urbanistas ou de pessoas jurídicas de arquitetura e urbanismo. Certo ou errado? Errado, porque pode sim conter quantos responsáveis técnicos forem precisos dentro de uma mesma placa, tá? A alternativa está errada. Próxima questão. Caso o arquiteto urbanista ou a pessoa jurídica de arquitetura e urbanismo seja responsável por mais de uma atividade técnica no mesmo endereço, seus dados poderão ser inscritos uma única vez na placa, precedidos de indicação da relação dessas atividades, certo ou errado. E aqui está certo, tá? É exatamente isso que diz a resolução 75 do CAL. Próxima questão. Na divulgação de projeto, obra ou serviço técnico no âmbito da arquitetura e urbanismo, em jornais, revistas, televisão, qualquer outro elemento de comunicação dirigida ao público em geral, deverá conter 1. Indicação do responsável técnico, obviamente, né? 2. Título profissional e número do registro do CAL, certo? Também. 3. Atividade técnica desenvolvida, muito bem. E a 4, certificado de conclusão de curso de arquitetura e urbanismo. Não, isso não precisa estar na placa, portanto está errado. Só 1, 2 e 3, né? Resposta correta, letra D. E agora vamos falar da resolução 91 do CAL, que trata da RRT, né? Do Registro de Responsabilidade Técnica. Então vamos lá. A resolução 91 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil esclarece que o RRT identifica para todos os fins legais: a. O responsável pela realização de atividade no âmbito da engenharia civil e elétrica? Nem preciso comentar, né? B. O responsável pela realização de construção no âmbito da arquitetura e engenharia? Não. C. O responsável pela realização de atividade técnica no âmbito da arquitetura e urbanismo? Muito bem, esse é o nosso gabarito, é exatamente isso que diz a resolução 91 do CAL, né? D. Todas as pessoas responsáveis pela realização da obra? Não, não são todas as pessoas, não, só o responsável por arquitetura e urbanismo. E a letra E, todas as pessoas responsáveis pela realização da obra no âmbito da arquitetura e urbanismo? Não, não são todas as pessoas, é só o responsável técnico pela aquela atividade, aquele projeto, tá? Uma obra pode ter vários profissionais de arquitetura e urbanismo fazendo diversas coisas, tá? Só que aqui ele está falando da RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica referente àquela atividade, tá legal? Próxima questão. Quanto ao registro de responsabilidade técnica, assinale a alternativa correta. Letra A. Aos CAUs compete definir as hipóteses de obrigatoriedade do RRT. Não, é ao CAU BR, tá? Não aos CAUs dos estados. B. O arquiteto urbanista não poderá realizar RRT fora das hipóteses de obrigatoriedade. Não, fora das hipóteses de obrigatoriedade ele pode sim realizar o RRT para se precaver, né? Letra C. O RRT define os responsáveis técnicos pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo a partir da definição de autoria e da coautoria dos serviços. Muito bem, é exatamente isso que diz a resolução 91 do CAL, portanto é o nosso gabarito. A letra D. O valor de cada hipótese de incidência da taxa de RRT é definido a cada biênio pelos CAUs, não. E a letra E. A falta do RRT sujeita o arquiteto urbanista ao pagamento de multa sem gerar a responsabilização pessoal pela violação ética.
Não, né? Portanto, gabarito letra C. Mais uma questão sobre RRT, ainda a resolução 91, ó. Quanto ao registro de responsabilidade técnica, é correto afirmar que ele será considerado nulo quando a. O arquiteto urbanista responsável técnico emprestar o próprio nome à pessoa física ou jurídica sem que tenha efetivamente participado das atividades realizadas e descritas no RRT. Exatamente isso que diz a resolução 91, portanto é o nosso gabarito letra A. Próxima. O RRT, cuja atividade técnica constituinte seja realizada por um ou mais arquitetos e urbanistas, será efetuado segundo uma das seguintes formas de participação: RRT individual e RRT coletivo. Não, RRT individual e RRT de equipe. Portanto, está errado. Mais uma questão. O RRT simples é aquele que constitui uma ou mais atividades técnicas pertencentes ao mesmo item dentre os constantes do artigo 3º da Resolução do CAL número 21, desde que vinculadas ao mesmo endereço, certo ou errado? Certo, aqui está certo, porque é exatamente isso que diz a Resolução 91 do CAL, tá? RRT simples é aquele que tem uma ou mais atividades dentro do mesmo grupo, né? Da Resolução 21. Mais uma, o RRT múltiplo mensal é aquele que constitui uma mesma atividade técnica vinculada a um contratante, podendo ter diversos endereços desde que realizada dentro do mesmo mês e no âmbito de uma mesma unidade da federação, certo ou errado? Certo, mais uma vez, tá? O RRT múltiplo mensal é aquele que é realizado dentro do mesmo mês, referente a uma ou mais atividades técnicas dentro do mesmo grupo, tá? E do mesmo contratante. Isso é o mais importante. A palavra-chave aqui, ó, atividade técnica vinculada a um contratante. Mais uma questão. O RRT derivado é aquele que constitui uma ou mais atividades técnicas pertencentes ao mesmo item entre os constantes da Resolução 21 do CAL, desde que vinculadas ao mesmo endereço. Não, está errado. Por que está errado? Ó, RRT derivado, quando constituir-se de atividade técnica objeto de anotação de responsabilidade técnica, ou seja, ART, né? Quando for ART, essa RRT derivada é quando aquele profissional que antes fazia parte do CREA, né, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e daí mudou para o CAL, então ele vai emitir uma RRT derivada, porque ele vai derivar do conselho lá do CREA para o CAL. Essa é a básica, é a lógica, tá? Portanto, a alternativa está errada. Mais uma questão. Segundo a Resolução 91 do CAL, RRT inicial é o registro original por meio do qual o arquiteto urbanista, ao efetuá-lo, assume a condição de responsável técnico pela atividade então registrada. Certo ou errado? Certo, é exatamente isso que diz a Resolução 91 do CAL. Mais uma questão. RRT retificador é aquele que se utiliza quando da necessidade de retificação de RRT anteriormente efetuado, com vistas à correção de dados ou alteração do objeto que o constituem, desde que não tenha sido procedida a baixa do mesmo. Certo ou errado? Certo. É exatamente isso que diz a Resolução 91 do CAL. E mais uma coisa, o RRT retificador não tem taxa, tá bom? Ele é isento de taxa, isso é muito importante porque as bancas adoram cobrar isso também. E como eu disse aqui, eu não deveria nem ter falado, né? Mas ó, RRT retificador exige o pagamento de taxa, certo ou errado? Errado, eu acabei de dizer, né? Não tem taxa, portanto está errado. E antes da gente ir para a próxima resolução, vou pedir o seu like e a sua inscrição nesse vídeo se ele estiver sendo útil para você nessa reta final de preparação para o concurso do CAL São Paulo, que acontece neste final de semana, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dessa série de vídeos, né, resolvendo questões de uma forma de revisar o conteúdo do CAL São Paulo, por favor, deixe seu like para mim e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Tem vídeos novos aqui toda quarta e sexta-feira. Essa foi uma semana atípica, né, com vídeo todos os dias, mas os vídeos são de quarta e sexta-feira. Então, deixe seu like aqui para mim. E agora vamos falar de uma outra resolução, que é a Resolução 93 do CAL, que fala então das certidões emitidas pelo CAL, tá? Vamos lá. Os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal podem emitir certidões de seu interesse. Não é uma certidão emitida pelo CAL. Então vamos lá. A. Certidão negativa de débito. Sim, é uma certidão. B. Certidão de arquivamento tecnológico, CAT.
exatamente esse é o nosso gabarito, essa está errada. E por que está errada? O CAL até emite sim a CAT, mas é certidão de acervo técnico e não certidão de arquivamento tecnológico, que não tem nada a ver, tá? C. Certidão de acervo técnico com atestado, CAT-A, ok. Certidão de registro e quitação de pessoa física, CRQPF, ok. E a CRQPJ, certidão de registro e quitação de pessoa jurídica. Portanto, o nosso gabarito letra B é a única que está errada. Mais uma questão. A resolução do CAU 93 dispõe a respeito da emissão das certidões pelos CAUs. No que tange ao conteúdo dessa resolução, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. A certidão de acervo técnico com atestado é a única dessa resolução com previsão de cobrança de taxa de expediente para emissão. Exatamente isso. A CAT-A, que é aquela com atestado, é a única dentre todas as certidões do CAU que ela exige o pagamento, então, de uma taxa de expediente. Letra B. A certidão de acervo técnico, CAT, tem a validade de 180 dias. Não, a CAT ela é prazo indeterminado, tá? C. Todas as certidões previstas na mencionada resolução têm validade indeterminada. Nem todas. Letra D. Após a emissão, a CAT-A não poderá ser anulada, poderá sim. E letra E, a veracidade e a exatidão das informações e dos dados técnicos constantes do atestado exigido para a CAT-A são de responsabilidade do arquiteto urbanista solicitante. Não, o arquiteto urbanista que está solicitando a CAT-A não tem como garantir a exatidão das informações e dos dados técnicos constantes da CAT-A. Está errado, tá? Então, próxima questão. O acervo técnico do arquiteto urbanista é o conjunto de projetos, obras e demais serviços técnicos no âmbito da arquitetura e urbanismo e que tenham sido por ele realizadas e registrados no CAU, por meio de registro de responsabilidade técnica, certo ou errado? Certo, exatamente isso que diz a resolução 93 do CAU. Mais uma questão. A certidão de acervo técnico, CAT, de arquiteto urbanista é um instrumento que certifica para os efeitos legais que consta dos assentamentos do CAU o acervo técnico que a constituem. Mais uma vez, certo, tá? Essa é a definição de CAT. Então vamos lá. CAT e CAT-A, qual que é a diferença? A CAT, a certidão de acervo técnico, é aquela certidão que o arquiteto ele vai pedir, vai solicitar para comprovar o seu acervo técnico, que pode ser todo o acervo técnico do profissional ou apenas um ou outro, tá? Então essa é a CAT. E a CAT-A é a pessoa jurídica que vai pedir esse acervo técnico, tá legal? Então essa é a grande diferença entre CAT-A e CAT somente, tá? CAT, certidão de acervo técnico, pessoa física. CAT-A, pessoa jurídica, tá legal? Próxima questão. É vedado ao arquiteto urbanista solicitar certidão de acervo técnico constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio de atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante. Errado, ó. É facultado ao arquiteto urbanista solicitar certidão de acervo técnico constituída por atividade cuja realização seja comprovada por meio de atestado fornecido pela pessoa jurídica contratante. Portanto, está errado. Vamos para mais uma resolução e agora vamos falar das infrações, das sanções éticos disciplinares. Então vamos lá. Ó. A sanção ético-disciplinar, que consiste em repreensão por infração ético-disciplinar, considerada como conduta ofensiva à reputação profissional, cuja gravidade prescinde, abre mão, por favor, de torná-la de conhecimento público, é denominada advertência reservada, suspensão pública, advertência pública e cancelamento do registro. A resposta é a letra A, tá? Advertência reservada. A advertência reservada é para quando prescinde, abre mão, não é necessário chegar ao conhecimento público. Agora, se for imprescindível, daí é uma advertência pública. Próxima questão. Em processo ético-disciplinar, as partes poderão apresentar rol de testemunhas no prazo de até 10 dias antes da audiência de instrução. Então, grava esse prazo, 10 dias. A sua banca, que é a banca VUNESP, que vai realizar essa prova, adora prazos e datas, tá? Então, grava esse prazo, por favor. Mais uma. Não acatada a denúncia pela sede, Comissão de Ética e Disciplina, tá? Caberá recurso ao plenário do CAU no prazo de letra C, 10 dias mais uma vez. O recurso é no prazo de 10 dias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos, então, nossa super revisão para o concurso do CAU São Paulo. Quero desejar uma boa sorte. Sorte não, porque quem está preparado não precisa de sorte, né? É só chegar lá na prova e fazer o seu melhor. Eu quero desejar muita tranquilidade na resolução dessa prova, tá? Eu sei que você esperou aí por 2 anos por ela, assim como eu estudei, mas não consegui fazer a prova, enfim.
Quero desejar muitas energias boas para vocês. Por favor, depois me contem como que foi o resultado dessa prova. Se tinha alguma questão aqui que eu abordei nessa série de revisões para o concurso, se caiu alguma coisa, se não caiu, eu quero saber tudo sobre essa prova, tá? Se vocês quiserem, eu posso sim fazer um vídeo na semana que vem comentando a prova, resolvendo a prova de conhecimentos específicos do CAL São Paulo, e até o próximo vídeo!